Olá, aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 22 do Desafio 365. Em que fase do aprendizado você está? É isso, o processo de aprendizagem ele tem 4 fases. Toda nova habilidade que nós queremos adquirir passa basicamente por 4 fases. Aqui, para nós entendermos melhor este processo, eu vou usar o exemplo de dirigir, que é algo comum a muitas pessoas e acredito que ficará mais fácil da gente compreender este processo. A primeira fase do processo de aprendizagem é a fase chamada de incompetência inconsciente, ou seja, eu nem tenho a consciência de que eu preciso daquela competência, daquela habilidade. Então, em determinados momentos ali da nossa vida, a gente nem imagina ou não passa pela nossa cabeça que nós vamos precisar aprender a dirigir. Ou seja, eu não tenho consciência de que eu vou utilizar aquela habilidade em algum momento da vida. É como se fosse uma fase de ignorância. Tá? Vamos fazer um exemplo paralelo aqui. O marketing digital, que hoje tem se tornado um grande aliado para a gente expandir os horizontes, para a gente levar a mensagem para um número maior de pessoas. Eu nem sei que ao entrar para o marketing digital, muitas vezes não passa pela minha cabeça que eu vou precisar aprender pelo menos o básico sobre anúncios para o marketing digital. Então, enquanto eu não tenho essa consciência dessa competência, eu estou no estágio 1. Mas aí eu começo a me movimentar, a vida vai passando e daqui a pouco eu entendo que eu vou precisar aprender a dirigir. Eu entro no segundo estágio do processo de aprendizagem, que é a incompetência consciente, ou seja, eu torno consciente de que eu não tenho aquela habilidade. A mesma coisa vai acontecer no outro exemplo. Eu começo a fazer um movimento no marketing digital, começo a gravar vídeos, começo a fazer algumas postagens e eu percebo que para alavancar ainda mais aquelas postagens eu preciso fazer anúncio. E aí me torna consciente a minha incapacidade de eu fazer anúncios. Eu sei que agora não tenho aquela competência. Esse estágio é um estágio delicado. Ele é importante porque a partir do momento que eu trago para a consciência que eu não tenho aquela habilidade, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou parar aqui e vou desistir de aprender essa habilidade ou se eu darei continuidade ao processo de aprendizado. Muitas vezes, quando esse momento surge, quando eu trago para a consciência a minha inabilidade para aquele processo, eu posso me sentir autodidata a ponto de buscar ou buscar um apoio para esse processo de aprendizagem, ou em casos de pessoas que têm a crença de incapacidade, ela pode simplesmente falar, isso é complexo demais para mim, eu desisto e paro por aqui. E muitas vezes essa pessoa deixa de crescer na vida. Então, esse estágio ele é delicado por este ponto. A partir do momento que entra na minha consciência a minha incapacidade, a minha inabilidade, ela gera um sentimento. Esse sentimento ele vai me impulsionar ou ele vai me travar? Isso vai depender muito de cada pessoa. Mas aí eu tomo a consciência de que dirigir será importante para mim. Então eu vou precisar aprender, vou precisar me dedicar a isso. E aí eu vou buscar formas de que eu posso aprender a dirigir. Como é que eu faço para ir até uma autoescola, para fazer a inscrição, para fazer todo o processo e aprender a dirigir. Ou no caso do marketing digital, a mesma coisa. Aonde eu tenho que entrar para aprender sobre anúncios, aonde eu posso buscar informações a respeito disso, aonde eu posso comprar um curso para aprender um pouco mais. Então, recapitulando, nós temos uma primeira fase, nós podemos chamar de fase de ignorância, que é a fase da incompetência inconsciente. Eu nem sei que eu vou precisar de uma determinada habilidade. E aí eu vou para a segunda fase, onde
eu me torno consciente de que aquela habilidade será importante na minha vida. É a incompetência consciente. Determinado de que eu quero continuar esse processo de aprendizagem, eu vou buscar e vou começar a aprender aquela habilidade e vou entrar no terceiro estágio. Esse terceiro estágio é chamado de competência consciente, ou seja, eu aprendi aquela nova habilidade. Mas para eu conseguir utilizá-la no meu dia a dia, eu ainda preciso de muita atenção. Eu não consigo ainda fazê-la de forma automatizada. Então eu fui atrás, eu busquei autoescola, paguei pela autoescola, aprendi a dirigir. E aí eu começo a dirigir, mas eu tenho aquele lance, eu entro no carro, eu preciso parar e pensar, o que eu preciso fazer? Ajustar o banco, puxar o cinto, ajustar o retrovisor, agora eu preciso pisar na embreagem, dar a partida, engatar a primeira. Esse processo, eu tenho habilidade, mas eu estou totalmente em atenção aos gestos que eu estou fazendo para aquela habilidade. A mesma coisa, por exemplo, em relação aos anúncios. Eu vou precisar, às vezes, quando eu for programar o meu primeiro anúncio, meu segundo, terceiro, quarto anúncio, talvez voltar e ver lá as anotações que eu fiz. Opa, aonde é mesmo eu tenho que apertar? Como é que é mesmo que eu tenho que inserir aqui o post? Como é mesmo que eu tenho que fazer esse ajuste? Ou seja, a habilidade está adquirida, mas eu preciso ficar atento a cada passo que eu dou. E aí, esse passo, ele também é importante porque ele é um passo um pouco desgastante. Ele é cansativo porque eu preciso estar a todo momento usando a energia do meu cérebro para pensar em cada etapa do processo para fazer. Mas aí eu entendo que isso é essencial para a minha vida. Eu continuo praticando, eu continuo estudando, continuo praticando e aí eu vou entrar no quarto estágio, no quarto nível do processo de aprendizagem, que é de tanto fazer, o meu cérebro automatiza aquela habilidade. Ele automatiza as ações, que é o que nós chamamos de hábito. Eu faço várias atividades porque eu me tornei, esse quarto estágio é a competência inconsciente, ou seja, eu tenho habilidade, eu faço as ações para executar aquela habilidade sem necessariamente precisar prestar atenção. Está automatizado, meu cérebro criou todo o processo aqui dentro e automaticamente ele faz aquilo. Então a gente hoje, depois de muitos anos dirigindo, você dirige sem precisar olhar no pedal, né? Porque às vezes no começo a gente tem medo, a gente tem que ficar olhando, opa, é esse pedal aqui mesmo? Pô, peraí, como é que é mesmo? Onde que é a primeira? Onde que é a segunda? Não, isso tudo está automatizado. Hoje você consegue dirigir fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem prestar atenção nas habilidades de fato do dirigir. Você vai entrar para fazer um anúncio, logicamente você vai precisar de atenção para não ter erros, mas o processo ele é muito mais automatizado. Você já sabe onde estão os botões, automaticamente você consegue dirigir ali esses movimentos. Essa é a quarta fase. E quando a gente vai fazendo isso mais e mais vezes, algumas pesquisas falam que em torno de 10 mil horas de prática de uma determinada habilidade, a gente se torna especialista ou mestre. É aquela percepção de que as pessoas olham para nós fazendo aquilo e parece que é muito fácil fazer. A atividade parece se tornar simples. Por mais que seja uma atividade complexa, ela parece simples aos olhos de quem vê, porque eu já estou numa etapa de maestria, de especialista. Então, esse é o processo e o nosso desafio é sempre chegar nessa quarta etapa. Muitas vezes a gente desiste na segunda ou na terceira, dependendo de cada um, de como cada um se sente dentro do processo. Tá? Então, toda nova habilidade vai passar por isso. Então, quando você for adquirir uma nova habilidade, um novo hábito, lembre-se disso, que é preciso às vezes, repetir um pouco mais, se esforçar um pouco mais até que essas etapas sejam passadas e o processo por inteiro seja cumprido. Espero que tenha valido a pena esse vídeo. Muito obrigado por você acompanhar aqui no meu canal.
Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.